Bom, hoje eu quero deixar aqui uma reflexão sobre ler a Bíblia católica, cristã, universal, mundial, global e a protestante, que começa a ter a sua própria linguagem, a sua própria interpretação, através de um padre chamado Martim Lutero. E outros que estão por aí lendo o livro interpretado pela sua própria vontade. Mas você pode se perguntar, a Igreja Católica, ela é a raiz fundamental que fala claramente que a Bíblia é Deus presente nas pessoas, nas ações e nos comportamentos de cada pessoa. Então é bom separar. Porque a Igreja Católica, ela está pronta aí desde a tua origem. E nós podemos observar que as igrejas protestantes, elas racharam, elas se dividiram, elas ficaram no meio do caminho, em divisões, discórdias, entre elas mesmas. Pode ver a vida evangélica, com todo respeito, cada um no seu quadrado, pronta para atacar a Igreja Católica, que não é minha, não é tua, é de todos aqueles homens e mulheres que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Pronto. Fazendo esta observação, leia as Escrituras. Se na Bíblia Católica tem livros a mais, ou nas evangélicas tem livros a menos, se para pensar que se for para colocar realmente a história do mundo, esse livro católico ou livro protestante deveria ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, até 1.000.000 de livros. A gente não ia chegar num denominador comum. Ponto. Quem diz que a palavra Bíblia é de Deus é a própria igreja. É a história, é a tradição entre homens santos e pecadores. Não podemos fugir. Segundo ponto, a Igreja Católica vive Jesus ressuscitado. O batismo do Espírito Santo. Ponto. Aí você para e pense. Os evangélicos, com todo respeito, eles estão focados exatamente no Velho Testamento. No Velho Testamento. Todas as pregações que eu escuto, por onde eu passo, sempre está focado nos profetas, nos profetas, nos profetas. E eles fogem, como o diabo foge da cruz, do Novo Testamento. Raramente, algumas vezes, passam por lá. Porque ainda eles vivem o batismo de João Batista, esperando o Messias, o Filho de Deus vivo. Porque se eles realmente reconhecessem que Jesus é o Senhor de todos os homens e mulheres, eles renunciavam tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas e iam viver o Cristo ressuscitado do Novo Testamento. Esta é uma realidade que não é vivida por muitos homens e mulheres cristãos, evangélicos. Eles estão num mundo paralelo, esperando Jesus passar, chegar, bater na tua porta. Mas a Igreja Católica, ela está aí, de portas abertas, tendo homens e mulheres santos e pecadoras e pecadores. Sim, porque ninguém é perfeito aos olhos de Deus, só Deus é santo. Mas ele convida que nós tenhamos essa participação, ser santo como o Pai é santo. Mas aí você tem que passar por alguns processos de vida cristã para que você possa chegar nessa purificação, a qual os evangélicos ainda não têm e não vai ter, se não chegar a se converter aquilo que é de Deus, de Cristo,
dos apóstolos, dos santos, homens e mulheres que viveram e vivem esse cristianismo. Muito bem. Quando você for ler a Escritura, o livro sagrado, a Bíblia, primeiro você tem que entender, você é cristão? Você acredita em Deus, em Jesus Cristo? Isto é fundamental. Você é um ser humano humilde, prudente, respeitoso, cauteloso? Você é aquele que não aponta o pecado dos outros, mas corrige os seus? Ou você se acha santo, ou você se acha convertido e o resto não, porque você leu algum capítulo ou versículo do Velho ou Novo Testamento? Não faça isso, porque nós não somos dono da verdade. Então eu deixo aqui essa reflexão. Ler as Escrituras não significa você ser religioso. Ler as Escrituras significa você aprender, mas aprender concordando com a verdade. Porque muitas vezes você lê as Escrituras, que são várias denominações, que usam por diversas interpretações, para condenar, julgar os outros. E passa por cima da autoridade de Deus. Muitos evangélicos passam por cima. Eles julgam, eles condenam pelo comportamento dos outros. Porque leu um capítulo ou um versículo da Bíblia. Eu atualmente não faço isso. Deixo que Deus faça isso por mim. Não sou santo, sou pecador, verdadeiro, falho. Mas eu procuro corrigir as minhas falhas, não apontando erros dos outros. Terminando essa reflexão, leiam as Escrituras, o Velho Testamento, com reflexão daquilo que vai vir de novo no Novo Testamento, para que você possa ter vida nova em abundância com Jesus ressuscitado. Porque senão você não vive o Espírito Santo, mas vive aquilo que João Batista anunciava e os profetas. Deus passou, Deus está aí, e você não deixou que ele entrasse na tua casa, porque você continua ainda de portas fechadas, lendo o Velho Testamento, como se você fosse uma pessoa esperando por Cristo ressuscitado, e dizendo que é batizado pelo Espírito Santo, e continua sendo batizado nas águas do Rio Jordão, e esqueceu que João não faz mais isto, mas sim Jesus e a Igreja de Deus, a Igreja Católica. Por mais que você goste ou não goste, é ter esta visão que você vai encontrar o caminho absoluto, na verdade, concreta e real. Não precisa discutir e ler as Escrituras católica, pastoral e Ave Maria, que vocês podem ter um conhecimento mais profundo. Se você for olhar para os evangélicos, eles estão hoje, entre eles mesmos, uma guerra santa para ver quem mais engana as pessoas para arrecadar o fundo financeiro para a sua própria sobrevivência, vendendo as coisas em nome de Jesus Cristo. A Igreja Católica, ela tem a sua vida financeira que necessita de doação, com responsabilidade, com respeito de todos nós cristãos, sem usurpar absolutamente nada de ninguém. É evidente que tem alguns joios no meio. Não posso negar que eu não sou hipócrita de não apontar também que dentro da minha casa não são todos os meus filhos, meus irmãos, meus parentes que são perfeitos aos olhos do meu pai e da minha mãe. Infelizmente, não são. Imagine numa igreja de 2000 anos. Imagine você na tua casa, como é que é. Deus abençoe. Leia as Escrituras, observe, analise com cuidado e faça a sua interpretação para o bem que você seja um bom cristão. Deus o abençoe.